Pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu quero falar sobre um outro livro. É esse aqui, que se chama Super Ocupado. É do pastor Kevin DeYoung. Não sei falar muito bem o nome dele. Mas ele fez esse livro e aí aqui embaixo está falando assim: um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande de estar super ocupado. E aí até tem algumas coisas que, alguns textos dele, né, que fala assim, que ele não está escrevendo um livro para ser um manual de instruções para como você vai fazer para organizar a sua ocupação. Então não é esse o objetivo dele. Na verdade, cada pessoa tem uma interpretação, com certeza, do livro, né? Mas o que eu entendi sobre esse livro é que às vezes a gente tem andado ocupado demais com coisas que não são a nossa prioridade. Eu, como paulistana, sei muito bem que a maioria das pessoas daqui são muito atarefadas, né? A gente vive correndo de um lado para o outro, já acorda de manhã atrasado, toma um café perto do trabalho, porque senão vai perder a hora. E aí eu comecei a pensar sobre esse assunto, né? Eu comecei a ler esse livro poucos dias antes de entrar de férias. E eu trabalho no hospital, eu sou enfermeira e lá tem sido muito corrido, claro. Até por conta da pandemia de 2020 e toda aquela pressão e tudo mais, né, que a gente sabe de trabalho, que todos têm sofrido, claro. Mas eu fiquei, né, estou ainda de férias, mas no terceiro dia de férias eu já estava entediada, porque eu não tinha o que fazer. Na verdade é porque eu saí da minha rotina, né, minha rotina de trabalho. Então, eu acordava em certo horário, fazia comida em tal tempo, para dar tempo de pegar o ônibus e ir pro hospital e chegar no horário, tipo, 30 minutos antes, para não ter problema, não ter atraso, não ter erro. Quem me conhece sabe que eu sou bem rotineira. E quando eu estava em casa, então de férias, que era para descansar de toda essa minha rotina, eu comecei a ficar entediada, porque já não tinha um tempo estabelecido para fazer nada, né, na verdade. E aí eu me senti fazendo nada, né? O ócio é um perigo, na verdade. E aí eu, né, lendo o livro e tudo, e terminando de ler, no livro diz que às vezes a gente se ocupa de muitas coisas que na verdade não são a nossa prioridade e a gente acaba se esquecendo que nós precisamos de um descanso, né? Deus nos deu 7 dias para trabalhar e separou um dia para a gente descansar, né? Eu, por exemplo, não consigo descansar no domingo, por exemplo, né, como outras pessoas no final de semana, mas eu, né, tenho uns dias de trabalho e folgo um deles, né? Mas enfim, o que o livro quer dizer é que todos nós precisamos ter um dia de descanso, precisamos de uma pausa. Então ele, como pastor, ele também se enquadra nesse assunto porque ele também estava abraçando o mundo, né, como a gente diz, fazendo milhares de coisas, palestras, pregações, tudo mais, e ele acabava se esquecendo daquilo que é prioridade, de que é um tempo com Deus ou um tempo com a família também. Até mesmo Jesus precisou de um tempo, né? Como diz aqui em Marcos capítulo 6, versículo 31 e 2, diz assim: Jesus, né? Jesus voltou-se para os seus discípulos e lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham, então foram de barco para um lugar deserto à parte. Por que que Jesus pediu para os discípulos irem para um lugar à parte para que eles pudessem descansar? Porque eles estavam no meio do ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos, durou aí os 3 anos e foi um ministério muito cheio de coisas, né? Se a gente for parar para pensar, os evangelhos contam alguns dos milagres que Jesus fez, mas eu acredito que não são todos os milagres. E eles estavam ocupados o tempo todo. Vinham pessoas de outros lugares para vê-lo, vinham crianças, vinham os enfermos. Então, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, eles estavam ocupados o tempo todo. Estavam caminhando o tempo todo, era um ministério ativo, né? Eles iam ao encontro daquilo que era o ministério deles realmente, né? O que era para eles fazerem, mas até eles precisaram de um momento de descanso, né? De digamos assim, renovação das forças, né? Porque nós somos seres humanos, às vezes a gente quer estar ocupado demais, super ocupado, né? Vários projetos, então, poxa, eu tenho que
fazer faculdade, fazer um curso de inglês, fazer academia, fazer uma boa alimentação, preciso trabalhar, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus filhos, preciso ir pra igreja, preciso fazer uma célula, preciso fazer um grupo de evangelismo. Tipo, calma, né? Você precisa e você vai fazer tudo isso. Mas você também precisa de uma renovação, precisa de buscar a palavra, precisa de uma oração, porque às vezes a gente quer ser super-herói e não dá, né? E aí uma das coisas que esse livro me ensinou também é você aprender a ter tempo com o que é prioridade, além da sua família, prioridade é Deus na sua vida, sabe? Então a gente tem que saber, nessa nossa correria louca, separar um tempo para Deus. E isso a gente pode fazer através de devocionais. O devocional é um momento que você reserva do seu dia para estar somente pensando em Deus, seja com louvor, com a leitura bíblica, e meditando na palavra, né? Buscando a vontade de Deus para você. Pode ser 15 minutos de oração, pode ser 20 minutos, pode ser 1 hora, pode ser mais tempo. Mas às vezes você vai dizer assim, poxa, mas eu não tenho o hábito de fazer isso. E aí vai ser meio brusco você fazer isso de uma vez. Então você pode começar aos poucos. Às vezes você pode ler um capítulo da Bíblia por dia, que seja. Isso já vai te levar a um devocional, mas tem que ser um tempo realmente de você e Deus. Não pode estar você assistindo TV, tentando fazer o devocional, você tentar fazer comida e fazer o devocional. É claro que a sua mente pode estar ligada em Deus o tempo todo. Só que o devocional é diferente, porque você está reservando um tempo, nem que seja poucos minutos, para realmente meditar naquilo que Deus quer falar na sua vida. E eu gosto muito de ler diversos tipos de livros. E agora eu estou lendo este aqui, que é o 40 Dias com a Liga da Justiça. Foi escrito pelo pastor Eduardo Medeiros. Ele tem alguns livros da cultura pop. Então ele sempre relaciona um personagem Ele tem o livro da Marvel, que são os 40 Dias com os Vingadores, e tem o da Liga da Justiça. Então, o Flash, né? Então, qual que é a ideia do pastor Eduardo? Ele coloca 40 dias para você fazer esse devocional, e aí tem o personagem, que é, por exemplo, aqui o Flash, e aí ele coloca um versículo bíblico, coloca aqui um texto falando, relacionando o personagem ao versículo, e às vezes te dá um pensamento ou um desafio para você cumprir. Eu gosto muito desse tipo de devocional, porque ele é meio que direciona aquilo que você quer, sei lá, pensar naquele momento, sabe? Você vai ler o versículo, vai meditar neste texto, vai verificar o desafio que pode ser para sua vida, e aí você consegue basear assim a sua oração ou o louvor que você vai ouvir no momento do devocional. Então esse é um dos tipos que existem, né? Mas tem outros, que são direcionados de textos de pastores cristãos, ou somente o texto, o versículo, para aí você poder ler, meditar e aí escrever as suas próprias conclusões sobre aquilo. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Uma dica de devocional, que é o que eu tenho feito, gravado alguns vídeos sobre livros e sobre músicas. E é uma das coisas que eu faço no meu dia a dia. Que aí, às vezes, você fica pensando, não vou conseguir, sei lá, pegar a Bíblia para fazer o devocional, mas você tem uma outra forma. Pegar um livro que já é direcionado os devocionais para você fazer. Amém? Espero que tenha ajudado. Que se vocês gostarem do vídeo, curtam aí, por favor, tá bom? Deus abençoe vocês.